Olá, hoje nós estamos no nosso primeiro MestreCast. E aqui nós só recebemos mestres, tá? E claro, meu nome é Kelly e hoje eu trouxe uma pessoa muito importante aqui. Vocês devem conhecê-la porque nós estamos sempre juntas. Ela, além de ser uma profissional excelente, ela é minha amiga, é a Gisele Mack, hipnoterapeuta e reprogramadora mental. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais profundamente sobre o trabalho da Gisele. Você está bem, Gisele? Bom dia, Kelly, estou ótima. Que ótimo que você está ótimo. E hoje nós temos umas coisas muito importantes para conversar. Vamos começar com uma pergunta bem básica, mas extremamente importante. Quais são os problemas e emoções que você consegue mapear de uma pessoa? Bom, Kelly, isso é muito interessante, começar a falar sobre como que a gente faz isso. Existe uma tabela chamada tabela de Hawkes. Essa tabela, ela foi desenvolvida pelo PhD Hawkes em 1900 e bolinha, não lembro agora a data certinho, e ele conseguiu mapear as emoções humanas através da frequência Hertz. Então, através dessa frequência, ele conseguiu mapear as emoções não só de uma pessoa, mas de um grupo e até do universo. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Então, a gente consegue mapear, dentro dessa tabela, as emoções onde as pessoas vibram medo, frustração, apatia, raiva, alegria, emoções de alta intensidade, que é o amor, a compaixão. Então, a gente consegue mapear diversas emoções através dessa tabela. Então, a gente faz um diagnóstico, onde a pessoa ela vai ali colocar quais são os sentimentos que ela tem. Então, aqui eu não trabalho a questão de ações, mas é a questão de sentimento. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia. Então, através do sentimento que a pessoa tem, é onde a gente vai avaliar em qual estado emocional dentro dessa tabela ela está. Que legal, muito interessante. E quais os problemas que isso pode gerar? Bom, uma pessoa, por exemplo, que ela está vibrando na vergonha, por exemplo, tá? Essa tabela, ela vai de 0 até 1000 Hz. Então, uma pessoa que ela está vibrando em vergonha, por exemplo, ela está vibrando numa frequência de 20 Hz. Se você for ver comparado a 1000 Hz, é uma frequência muito baixa. Então, essa pessoa que vibra na vergonha, ela não consegue se posicionar, ela tem vergonha de se expor. Por quê? Porque ela tem medo do julgamento, ela tem medo de ser humilhada. Então ela transmite isso como forma de vergonha. Sabe aquela pessoa que ela fala, não, eu não gosto de falar em público. Não só o medo, mas ela tem a vergonha do quê? De ser humilhada. E a questão de ser julgada. O medo, ele está vibrando ali na frequência de 50 Hz. Então elas estão ali muito próximo. Então ela vai variando entre vergonha e medo o tempo todo. Então medo do julgamento, o medo da crítica, a vergonha e assim por diante. E o que isso reflete na vida da pessoa? Então, isso acaba refletindo de uma forma onde a pessoa não consegue avançar. Ela fica estagnada na vida dela. Então, a partir do momento em que ela tem o medo e a vergonha, que é o que nós estamos falando aqui, a partir do momento em que ela tem medo de fazer algo, ela trava. E essa trava, normalmente é chamada do quê? De procrastinação. A pessoa está procrastinando, mas ela não está procrastinando porque ela quer. Ela está vibrando numa frequência onde que o medo impede ela de fazer algo. Porque ela não quer passar vergonha, ela não quer ser julgada, ela não quer ser criticada. Então, a partir do momento em que eu me sinto travada e que eu procrastino, isso acaba gerando dificuldades na minha vida. Dificuldades no relacionamento, porque eu não consigo me expressar, eu não consigo agir com aquilo que eu quero. Dificuldades financeiras, porque às vezes eu quero muito fazer algo que é o meu sonho, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de me expor. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser criticada, de ser julgada. Então, eu acabo não indo de encontro ao meu sonho e acabo ficando ali na zona de conforto, que acaba sendo muito mais gostoso, entre aspas, ficar ali do que enfrentar esse medo, do que enfrentar essa vergonha. Então, você está dizendo para mim que uma pessoa que está vibrando numa frequência tão baixa, ela pode passar uma vida inteira preferindo abrir mão dos seus sonhos, preferindo abrir mão de promoções, de cargos, ou até mesmo de relacionamentos mais saudáveis, e até mesmo sair de um relacionamento tóxico
por causa da vibração dela. Exatamente. Não só abrir mão, mas a gente tem que trazer um ponto muito importante, muitas das vezes ela não vai ter acesso a coisas boas. Porque se ela está vibrando numa frequência baixa, ela só vai ter acesso às coisas e pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Se eu estou vibrando no medo, eu não vou conseguir acessar uma pessoa que está vibrando, por exemplo, numa faixa de compaixão, que é aí da faixa da alegria, que está em torno de 500 Hz. Eu posso até acessar por um período curto, mas eu não consigo estabilizar, essa pessoa não mantém contato comigo muito tempo. Então, se eu estou vibrando numa frequência baixa, eu vou atrair pessoas que mentem, eu vou atrair pessoas que vão me trazer relacionamentos tóxicos, eu vou entrar em relacionamento tóxico, então relacionamentos abusivos, eu vou entrar em serviços, em trabalhos em que eu não consigo ser bem-sucedida, em que eu não consigo ir adiante, onde o meu trabalho ele sempre dá problema, onde o carro quebra, onde as coisas ruins na casa acontecem. Então você está dizendo para mim que esses acontecimentos não são acaso. Não são acaso. De maneira nenhuma. Dentro das frequências, a gente avalia dessa forma. Então, se eu estou numa frequência baixa, eu vou atrair vários problemas para minha vida. E tem como aumentar a frequência, Gisele? Sim, com certeza. É totalmente possível. Então, a partir de técnicas que eu entrego dentro da hipnoterapia e da reprogramação mental, é possível você sair desse estado. Só que, primeiramente, você precisa ter a clareza de onde você está. Depois do momento que você tem a clareza de onde você está, você precisa entender o que está te travando. Em que frequência você está vibrando. Para quê? Para que a gente possa fazer a limpeza. E você tem uma forma da pessoa fazer esse teste, descobrir em que frequência ela está, para ela entender os padrões de acontecimentos na vida dela? Sim, sim. Eu faço um diagnóstico, é um diagnóstico super simples, tá? Mas é um diagnóstico que ele é muito poderoso, mas são perguntas pontuais que eu faço. Então, são perguntas que são voltadas mesmo através da tabela, né? São voltadas ali olhando, né, as frequências da tabela. Então, são perguntas em que a pessoa responde qual é o estado emocional que ela está naquele momento. Então, através desse diagnóstico, onde eu analiso, faço análise, depois que a pessoa responde, e eu avalio e entrego esse dossiê para ela de qual estado ela está, tá? Então, eu trabalho com 5 fases dentro da frequência, dentro dessa tabela. Então, a primeira fase é onde eu avalio se a pessoa está de 20 a 75 Hz, que é aquela fase da resistência. Onde a pessoa ela só fica reclamando, ela só fica murmurando, ela traz esses problemas todos para a vida dela, que eu falei aqui, né? Desde carro quebrando, emprego ruim, relacionamento abusivo. Então, a pessoa ela não consegue sair dali, não porque ela não quer, ela realmente não tem um nível de consciência para sair dali. Ela acha que aquele estado em que ela está é o estado que ela nasceu para viver, ou como se fosse um castigo para ela. A partir daí, tem a outra fase, a fase 2, que é a fase de 75 a 120 Hz. Que é aquela fase onde a pessoa ela já adquiriu um pouco de consciência, mas ela ainda está vibrando no medo, ela ainda está vibrando na raiva, na frustração, na apatia. Para te dar um exemplo, as pessoas que vibram na apatia, normalmente, são as pessoas que moram em asilo. São aquelas pessoas que já não têm mais sentido na vida, perderam o sentido na vida, e elas vibram muito nessa frequência, entre 75 e 100 Hz. Então, assim, a apatia, o medo, o que vai acontecer comigo? Vamos lá, só para entender aqui. Qual é o máximo? Para nós entendermos, porque às vezes a pessoa está ouvindo e entende que 50, tá, mas 50 em referência a 100 não é tão pouco. Agora, qual que é a referência máxima? Só para a gente poder entender o que significa essa frequência. Sim, a referência máxima é referência de 1000 Hz. Tá? Então, ela vai de 0 até 1000 Hz. Então, 1000 Hz é a frequência da iluminação. Então, a iluminação a gente pode jogar exemplo aqui como Jesus, como Buda. Então, todos esses grandes nomes, né, que fizeram coisas incríveis, a gente pode dizer que está em estado de iluminação. A gente consegue chegar nesse estado? Não, é muito difícil a gente chegar. A gente pode alterar, a gente pode, assim, oscilar.
Cheguei lá na iluminação, mas eu acabo descendo, porque a gente não tem estabilidade, a gente não tem estrutura para chegar nessa frequência de 1000 Hz, tá? Mas a gente consegue aí vibrar entre 500 e 700 Hz, que é a frequência da alegria, a frequência do amor, a frequência da compaixão. E me fala uma coisa, Gisele, você disse pra mim que as pessoas elas tendem a atrair pessoas da mesma frequência. Então significa que se eu quiser subir de nível numa carreira, se eu quiser melhorar minha vida financeira, é extremamente importante que eu mude a minha frequência, que eu suba essa frequência, senão não adianta currículo, não adianta curso, não adianta diploma, é isso que você tá me falando? Exatamente. É isso mesmo. Então, se você deseja, eu quero, vamos falar aqui de relacionamento. Eu estou num relacionamento abusivo há muito tempo, porque eu estou nessa frequência baixa, eu estou atraindo pessoas que me tragam esse relacionamento abusivo, tá? Agora eu tenho clareza e eu estou num nível de consciência maior, tá? Eu quero atrair um relacionamento próspero. Só que como que eu vou atrair um relacionamento próspero se eu ainda estou vibrando naquela frequência de relacionamento abusivo? Não tem como. Então, eu preciso aumentar essa frequência, então, através de técnicas, através do áudio, porque a gente faz um trabalho onde a gente começa a trabalhar a mente da pessoa. A mente da pessoa e as emoções. Você sabia que o coração ele tem 5.000 vezes mais descargas elétricas do que a mente? Poxa, Então, só pensar que eu quero aquilo não vai adiantar. não vai adiantar. Eu tenho que sentir. Então, é o sentimento que vai emanar a vibração para o universo e que ele vai entender que aquilo é real. Então vamos na prática. Como mudar um sentimento? Porque você às vezes está conversando com uma pessoa que ela pode estar meio para baixo, meio triste, e não adianta o que você fala para ela. É como se ela quisesse continuar ali. Como que uma pessoa nessa situação pode mudar o sentimento dela? Muito bom. Primeiramente, além de falar da clareza, a pessoa primeiro precisa querer a mudança. Tudo bem, eu quero sair dali. Como que eu posso fazer? Então, o que que eu começo a fazer com a pessoa? Tá? É criado todo um trabalho com essa pessoa, que eu mostro para ela o estado onde que ela está. Então, a clareza, olha, você está vibrando aqui. Tá? Para você conseguir o que você quer, você tem que ir para esse estado aqui. É um processo, é tipo um trabalho de formiguinha, né? É de escada em escada. Mas para isso, o que que a pessoa pode começar a fazer? Aquela pessoa que está no estado negativo, no estado de tristeza, só pensa coisa ruim, só vem pensamento, sentimento ruim, o que que ela pode fazer? Ela pensa, vamos supor, ela está pensando em algo negativo. Poxa, eu só tenho um relacionamento ruim, meu parceiro faz isso, faz aquilo, tudo ruim. O que que a gente vai fazer? Você vai pensar na polaridade contrária. Como seria ter um relacionamento incrível? E isso a pessoa pode fazer escrevendo. Aí eu falo que é muito importante a parte da escrita, porque ativa o canal sinestésico. Então você vai começar escrevendo. Hoje, como que está a sua vida? A minha vida está assim, assim, assim. Qual que é a polaridade contrária? Polaridade contrária é X, Y, Z. Tá, e como que você se sente tendo essa vida? Porque daí a pessoa vai imaginar como que seria aquela vida que ela quer. E a partir do momento que ela começa a imaginar a vida que ela deseja, ela vai ter um sentimento. Vai vir um sentimento o quê? De realização, um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade. Ali você começa a mudar a polaridade, começa a mudar os níveis hormonais do corpo. A primeiro momento, ele pode estranhar. O seu corpo pode estranhar, porque fala, não, é muito gostoso sentir isso. Mas aí pode vir, não, mas você não é capaz de fazer isso. Só que o pulo do gato é você sustentar essa emoção tempo suficiente até que o mesmo se torne realidade. Interessante. Agora deixa eu te perguntar, por exemplo, existem muitas mães que têm filhos em casa numa situação muito baixa de energia e ela quer muito ajudar o filho, o marido, alguém que está em casa. E essa pessoa não sente vontade, ela não despertou ainda para a consciência de que ela pode mudar. Essa pessoa pode contribuir para melhorar pelo menos o suficiente para que a pessoa deseje buscar ajuda? Sim, e isso é possível. Inclusive, eu atendi uma mãe, ela estava, né, nesse mesmo caso que você falou, o filho numa frequência muito baixa, dando trabalho, né, na escola, dando trabalho em casa, e ela queria mudar o menino.
E eu falei assim, não, peraí, vocês estão numa energia muito ruim. Fiz a avaliação, vocês estão numa energia muito ruim. Mas você precisa olhar para você primeiro. Porque o seu filho responde ao seu campo. Se o seu campo está negativo, ele vai responder ao mesmo campo. Então, você precisa cuidar de você primeiro. E passei um processo para ela fazer com a reprogramação mental, através das técnicas. Para quê? Para que pudesse alinhar a energia dela e poder aumentar a energia do filho. E ela começou a fazer isso. Falei assim, você vai ter respostas, você vai ter mudanças, mesmo que você não precise falar nada. Só de mudar a sua frequência, ela será sentido dentro da sua casa. Então, acabou discussão, acabou briga dentro de casa, acabou aquele clima pesado. Só de a pessoa ter a iniciativa de buscar esse tipo de trabalho, de serviço, de reprogramação, ela consegue influenciar a casa dela inteira. Então, significa que o resultado nunca vai ser único, nunca vai ser pequeno. Porque se quando eu aumento minha frequência eu consigo ajudar as outras pessoas à minha volta, significa que quando eu começo esse processo, a minha família inteira ganha, a minha equipe de trabalho inteira ganha. Exatamente, é isso que acontece. Porque eu mudo a minha frequência, eu mudo a frequência dos que estão ao meu redor. Tem um estudo que fala que quando eu mudo para uma frequência de 250 Hz, 300 Hz, eu consigo mudar a frequência de mais de 1000 pessoas ao meu redor. Porque a gente parte do princípio que somos estamos divididos entre milhares de pessoas. Para mim, então, que se cada um de nós aqui fizéssemos esse trabalho de reprogramação mental, nós conseguiríamos mudar uma pessoa na empresa, muda uma empresa inteira, 2, 3, 4, 5. Você está dizendo para mim que as pessoas não estão conseguindo aumentar a sua frequência e ter mais resultados porque elas não entendem o poder que a reprogramação mental tem? Exato, porque elas não entendem o quanto poder tem a emoção que elas sentem, quanto poder tem a emoção que elas emitem, né? Porque frequência, você está emitindo frequência. Então, se nós estamos conversando aqui, nós estamos numa frequência, estamos numa frequência alta. Se eu chego aqui numa frequência baixa, você vai sentir a minha frequência. E aquele campo, ele vai ficar com ruídos. Você pode se sentir mal, você pode não querer conversar comigo, pode N coisa acontecer, mas se você está numa frequência alta, as pessoas vão querer chegar até você. As pessoas vão olhar para você e só de estar com você vão se sentir bem. Você não precisa falar nada quando você está numa frequência alta. Então, olha o poder que tem isso dentro de casa, dentro de empresa, dentro de ambientes. Então, você está dizendo para mim que eu acredito, tanto porque eu também conheço, o poder da reprogramação mental na liderança. Acredito que para pessoas que estão no cargo de liderança, facilitaria a vida delas, se elas buscassem esse tipo de trabalho constantemente, porque elas iriam conseguir mais resultado da sua equipe com menos esforço. Faz sentido? Exatamente, faz todo sentido. Aqui a gente tem que olhar também que o líder tem que aprender a liderar. E ele tem que aprender técnicas para isso. Como se posicionar, como falar com os seus liderados. Ele tem que aprender. Só que, quando ele está numa frequência mais alta, fica muito mais fácil e fluido ele comandar a sua equipe. E automaticamente, aquelas pessoas que estão numa frequência muito baixa não vão se conectar e automaticamente vão sair, vão se desligar, porque não dá liga, eles não conseguem se manter juntos por muito tempo. É igual uma pessoa que está vibrando no medo. Vamos supor, hoje eu estou vibrando no medo. Hoje eu estou numa frequência baixa. E eu quero me conectar com uma pessoa que é muito próspera. Uma pessoa que está naquele nível de posicionamento altíssimo, que conquista as coisas. Eu consigo ter contato com ela? Consigo. Mas eu consigo manter esse contato nessa mesma vibração? Não consigo. Então, olha o quanto que é importante e poderoso a gente poder avaliar, diagnosticar e aumentar as nossas emoções. Nossa, isso é muito poderoso. E me fala, existe um projeto chamado Recoding, e como que o seu trabalho agrega nesse processo, nesse projeto que está sendo desenvolvido? Então, dentro do Recoding, eu atuo também com as técnicas de PNL e com as emoções. Só que essa parte das emoções, ela fica muito embutida. Por quê? Porque como é feito um trabalho
de análise ali dos traços da pessoa, e eu recebo esse dossiê, eu consigo avaliar ali, através do dossiê, em qual estado de frequência a pessoa está. Então, automaticamente, eu já consigo fazer um trabalho, além da PNL, de aumento de frequência. Então, eu faço isso através dos áudios de reprogramação e através de ferramentas que eu passo para a pessoa falar, para a pessoa fazer. Como um exemplo, esse que eu te passei agora, de mudar a polaridade. Pensa no negativo e troca para o positivo. Para quem não conhece, nunca fez, dá um exemplo como que é. Como que é feito? Como que é feito? Porque às vezes eu acredito que quem nunca fez vai pensar assim, ai, esse negócio aí é meio estranho, que ela vai precisar mexer com a minha cabeça, vai mudar meus pensamentos, vai fazer uma hipnose, o que que vai? Eu vou deixar de ser quem eu sou? Às vezes tem gente que tem essa dúvida. Sim. Explica um pouquinho como Sim. que é esse processo. Tá. O processo ele é muito simples, tá? É como você ouvir uma música. Quando você escuta uma música, você é guiado por aquela história que a música está contando. E muitas vezes você entra dentro da música. Quando você está assistindo um filme, você é guiado pela história daquele filme. E você entra naquela história, você entra dentro do filme, né? A parte de reprogramação do trabalho que eu faço é praticamente isso. Eu guio a pessoa por uma história. Então, o que que tem dentro do áudio? É uma história. Eu guio essa pessoa através de direcionamentos que eu vou dando para essa pessoa. Então, ela não deixa de ficar consciente do momento que ela está presente. Não tem perigo dela não voltar. Não tem nada superficial. É tudo muito natural. Então, eu pego um script. Eu monto esse script de acordo com o que a pessoa precisa, porque é muito personalizado isso, é de acordo com o que ela precisa, e eu vou guiando ela para momentos onde que ela possa curar as dores, sair daquela frequência negativa e ir para frequências maiores. Mas para ela poder ir para frequências maiores, eu preciso mostrar para ela uma nova visão. Eu preciso mostrar para ela um futuro onde que ela se encaixe. Qual que é o futuro que a pessoa deseja? Quando eu consigo levá-la para um futuro que ela deseja, para um desejo em que ela tem muito profundo no coração, ela começa a aumentar essa energia automaticamente, porque ela está pensando em coisas boas. Então, eu tiro ela desse estado de negativo e levo ela para um estado positivo, para um estado de infinitas possibilidades que ela pode ter na vida dela. Então, o processo é praticamente isso. São áudios guiados, onde eu guio a pessoa por um processo, onde eu levo ela onde ela deseja estar. Que bacana, achei assim formidável, incrível. E assim, eu acho que vale muito mais a pena tentar um processo como esse, mesmo que talvez a pessoa não acredite mesmo muito perfeitamente nele, ou até mesmo já fez e talvez desistiu no meio do caminho, do que você esperar que a pessoa viva 20 anos, 10 anos, 15 anos, 40 anos, uma repetição de acontecimentos, uma frequência baixa, em que mantém ela no meio de pessoas que mantêm ela na frequência baixa, sim, do que ela de repente tentar um processo desse. Porque, com certeza, ela ganha de qualquer forma. Não faz sentido? Sim. De qualquer forma, ela ganha, porque ela aumenta a frequência dela e acaba aumentando a frequência das pessoas à volta, e os resultados sempre vêm. Não tem como não vir. Exatamente. E sempre vem porque ela entra num campo de infinitas possibilidades. Então, a partir do momento em que eu aumento minha frequência, eu consigo estar com pessoas melhores, eu consigo estar em empregos melhores, eu consigo estar em ambientes melhores. Isso é automático. E eu falo isso porque eu passei por isso. Eu estava vibrando numa frequência muito baixa e eu só estava atraindo problemas. Só estava atraindo caos. Quando eu tirei o véu e percebi que eu podia vibrar em frequências maiores e que aquilo poderia mudar minha vida, foi o processo que eu comecei a fazer. Eu comecei a olhar para quê? Para onde eu queria estar. Então, só de olhar para onde eu queria estar e começar a pensar e sentir que aquilo já podia ser real na minha vida, isso começou a mudar o jogo. Porque eu comecei a atrair oportunidades e pessoas que estavam vibrando na mesma frequência em que eu queria estar. Olha que legal. Eu estava indo numa frequência baixa, mas conscientemente eu já tinha mudado e eu comecei
a atrair pessoas que estavam naquela mesma frequência onde eu queria estar. E como você falou no começo, a gente tende a oscilar. Então, eu acredito que o processo de reprogramação, ele não deve ser uma coisa que você começa e para. Deve ser constante, porque você vai oscilar entre as vibrações. Então, às vezes, é aquela pessoa que está ganhando um processo, está desenvolvendo um relacionamento, e conseguiu uma promoção e, de repente, ela perde. Porque a frequência dela começou a cair de novo. Sim. Então, se ela não tiver uma estabilidade, se ela não estiver um acompanhamento, ela pode voltar para trás. Porque se ela tender a voltar, tem alguém ou algo que possa fazer ela subir o nível novamente, voltar ali onde ela está e dali para cima. Foi incrível essa conversa, Gi. E eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo foi esclarecedor. Então agora, vamos colocar que não existe mais desculpa? Exato. Não existe mais desculpa. Nunca teve desculpa. A gente só precisa olhar para onde a gente quer. Exatamente. Então, se você quer crescer, você vai crescer. E assim, adorei. Muito obrigado por esse tempo que você se dispôs a explicar o seu trabalho, porque isso é enriquecedor e com certeza isso vai ser de grande valia para todos que estão assistindo. É isso aí. E nos vemos no próximo Mastercast.